câncer coloretal e colonoscopia. Eu sou o Dr. Carlos Canteras, cirurgião do aparelho digestivo, e a gente vai falar um pouquinho a respeito desse tema, esse tema muito comum, um tema que gera muitas dúvidas para os pacientes. Vou tentar trazer aqui algumas dúvidas que eu já escutei dos pacientes, tentei responder no consultório. Vamos ver se eu consigo passar essas informações para vocês. Então, no primeiro ponto, o que é uma colonoscopia? Colonoscopia é um exame de endoscopia digestiva baixa. É um exame que por via anal, via retal, a gente introduz um aparelho de endoscópio e consegue percorrer o reto e todo o intestino grosso, à procura de lesões, à procura de alterações, sejam doenças benignas, seja doença maligna ou câncer propriamente dito. Mas ele é um exame que permite esse estudo do trato digestivo baixo, tá? E aí a gente está considerando o finalzinho do intestino fino, que a gente chama de íleo, todo o intestino grosso e o reto. A parte do canal anal, que seria a região do canal anal, isso é examinado também por um outro exame feito no consultório, ou mesmo em conjunto com o exame da colonoscopia, um exame chamado de anoscopia, tá? Mas no primeiro momento, vale a pena a gente guardar essa informação, que o exame de colonoscopia é um estudo endoscópico baixo do nosso intestino grosso, do reto e do cólon, tá? Qual que é a importância desse exame? Esse exame, assim como outros exames que a gente tem a partir de uma certa idade, ele entra como um exame fundamental na prevenção do câncer, da prevenção do câncer coloretal. E por que ele previne? Porque você consegue fazer com um exame de baixo risco, um exame seguro, um exame que é feito sob sedação. Ele permite um diagnóstico precoce, a remoção ou tratamento, a retirada de pequenos pólipos ou pequenas lesões no intestino, impedindo que essa lesão, neste momento benigna, progrida e degenere para uma lesão maligna, num câncer, que necessitaria de um outro tipo de tratamento aí na dependência do estadiamento desse câncer. Um tratamento que também pode ser feito nas fases iniciais por colonoscopia, mas na grande maioria das vezes um tratamento cirúrgico. Então você faz um exame de baixo impacto ao paciente, a partir de uma certa idade, com uma certa periodicidade. Esse exame de baixo impacto permite já o tratamento e a remoção de pequenos pólipos numa fase precoce. E a partir daí esse paciente vai precisar do quê? Vigilância, segmento. Ele repete de maneira periódica essa colonoscopia como preventivo, como rastreio, como segmento. Ou seja, foi tratado, a gente não vai precisar de um tratamento complementar para esse paciente. Então, o exame de fundamental importância e é um exame que deve ser iniciado hoje ao paciente aos seus 45 anos. Ele faz o exame de colonoscopia, esse paciente é assintomático, ele não tem queixa nenhuma gastrointestinal, ele faz uma colonoscopia aos 45 anos e a partir daí de maneira periódica, na dependência do achado nessa colonoscopia. Se o paciente tem sangramento ou evacuação, esse paciente vai fazer um exame de colonoscopia também, agora um exame diagnóstico, né? Preventivo e diagnóstico, a gente vai investigar a causa desse sangramento. Então, 45 anos, sangramento, as evacuações, perda de peso imotivada. Esse paciente não fez uma dieta, não fez nenhum tratamento específico e está perdendo peso. Então a colonoscopia entra como investigação também. Esse paciente tem alteração de hábito intestinal. É um paciente que o intestino funcionava regular, era o reloginho. Esse intestino funcionava de forma periódica, de forma regrada. Todo dia de manhã ele vai no banheiro, toma o seu café da manhã e vai ao banheiro. De repente esse intestino começou a ficar preso, sem alteração de dieta, sem alteração de estilo de vida, mas esse intestino ficou preso e o paciente vai uma vez a cada 3, 4 dias. Opa, isso merece uma atenção e esse paciente deve ser submetido a uma colonoscopia. Então, uma investigação. Se esse paciente tem histórico de doença inflamatória intestinal, ele mesmo tem uma doença inflamatória intestinal, ele merece ser seguido, ser acompanhado com exames de colonoscopia. E tão importante quanto os outros itens, se esse paciente tem histórico familiar positivo para câncer coloretal. Ele tem um pai, ele tem uma mãe que teve um câncer de intestino, esse paciente também merece vigilância, tá? Então, de uma forma resumida, 45 anos, sangramento às evacuações, perda de peso imotivada, alteração de hábito intestinal e histórico familiar positivo para câncer coloretal. Esse paciente deve ser submetido a um exame de vigilância. E aí as dúvidas? Bom, é muito comum o paciente ter esse questionamento. Ele tem menos de 45 anos e tem um pai que teve um câncer de intestino. Quando que ele faz a colonoscopia? Aí a regra é simples. A gente vai pegar a idade desse paciente. Vamos supor, o pai dele teve um câncer aos seus 42 anos. Tá? Então ele descobriu um câncer
aos 42 anos o pai do paciente. Aos 42 anos fez o diagnóstico de câncer. E esse paciente, por exemplo, se apresenta no consultório hoje aos 37 anos. Ele tem os 37 e pergunta pra gente, quando eu devo começar o meu rastreio, a minha prevenção? Bom, o pai teve um câncer aos 42, ele hoje, atualmente, o paciente tem 37, quando que ele começa? Ele vai esperar os 45 anos? Nessa situação, não. A gente começa 10 anos antes do caso índice. Ou seja, o pai teve aos 42, ele deve começar o rastreio, a prevenção aos 32, 10 anos antes do caso índice, ou 10 anos antes do pai dele que teve o câncer. Então ele começa aos 32 anos, ou aos 45, o que vier antes nessa história. 45 anos ou 10 anos antes do caso índice. Nesse exemplo que eu coloquei, ele deve começar a sua prevenção aos 32. Ele se apresenta no consultório aos 37 anos, ou seja, ele já tem 5 anos atrasado aí na prevenção do câncer coloretal, tá? Essa é uma dúvida frequente também que a gente tem quando tem histórico positivo, o paciente começa mesmo aos 45 ou começa antes? Então tá aí, 45 anos para todo mundo ou 10 anos antes do caso índice do seu pai, da sua mãe ou algum parente que teve esse câncer. Outro ponto importante em relação ao exame de colonoscopia. O paciente sempre vem com a ideia de que ele vai ser anestesiado, que ele vai ser entubado para a colonoscopia. Isso gera ansiedade. Como qualquer cirurgia, um paciente que vai ser anestesiado, entubado, que vai ficar sob controle de um aparelho respiratório, sem dúvida isso gera uma ansiedade, uma preocupação. Então o impacto que isso gera para o paciente é muito maior. Ou seja, um exame de baixo risco, o doutor está me indicando o exame que eu vou ser entubado, que eu vou ser anestesiado. Então isso é uma falsa informação que na verdade gera muita ansiedade. E não é por aí. Na verdade o exame de colonoscopia ninguém é anestesiado, tá? Ninguém é entubado. Raras exceções, tá? Raras exceções. No comum, o paciente é o quê? Ele é sedado. É feita uma medicação na veia onde esse paciente dorme. Ele está sedado, mas ele controla a sua respiração. Se a gente estimular esse paciente, ele pode despertar. Então, assim, esse paciente não está anestesiado, esse paciente está sedado. E assim que passa o tempo do exame, ou o colega anestesista que está fazendo essa sedação, ou o colega endoscopista que está trabalhando com isso, deixa de fazer aquele medicamento, aquela droga, logo o paciente acorda, então ele desperta. O paciente está sedado, ele está dormindo, ele não está anestesiado. Esse é um ponto importante, tá? Outra dúvida muito comum é em relação ao preparo, o preparo do intestino. Sem dúvida é um preparo extremamente desconfortável. O paciente tomar uma medicação que pode gerar certa cólica abdominal, o paciente tomar aquele manitol, um líquido, que é o preparo mais comum que hoje a gente faz, ele toma um manitol, um líquido que vai causar diarreia, uma diarreia osmótica, quer dizer, ele toma aquele líquido, é um açúcar, aquilo puxa água para o intestino e acaba fazendo uma limpeza do intestino, é desconfortável. Certa cólica abdominal, levanta, vai várias vezes ao banheiro até aquele intestino tá limpo, mas é extremamente necessário, tá? Então, por mais que isso gere um desconforto, eu devolvo essa informação aos pacientes no seguinte sentido: esse é um exame extremamente importante, previne doenças de maior complexidade e, mais ainda, um preparo adequado do intestino, um preparo adequado feito certinho pelo paciente, estando com o intestino limpo, traz mais segurança ao paciente no exame. Por quê? Porque o endoscopista vai conseguir estudar esse intestino com o intestino limpo, sem fezes, sem resíduo no seu interior, quer dizer, um intestino limpo. Isso permite a passagem do aparelho e a realização do exame de uma maneira mais segura. Segura para o paciente, segura para o médico endoscopista que está fazendo esse exame. Tá? Então, ao mesmo tempo que gera um desconforto, o paciente tem que ter em mente, é isso que eu passo normalmente para o paciente. Ele tem que ter em mente que ele está prevenindo uma doença mais séria, ele está tratando da saúde dele e, mais ainda, ele está ajudando a sua segurança e a segurança do colega endoscopista que vai fazer um exame mais tranquilo e sob uma visão de maior qualidade, de melhor qualidade. Eu falei um pouquinho a respeito das etapas técnicas da sedação, do preparo para o exame de colonoscopia e o que acontece durante o exame. Bom, é um exame rápido, é um exame seguro, esse paciente é submetido dormindo, sedado ao exame de colonoscopia. O colonoscopista percorre o intestino grosso desse paciente, o reto e os cólons à procura de alterações, de pólipo. Se ele encontra algum pólipo, que são alterações milimétricas ao longo do intestino, ele vai fazer essa remoção, ele tira esse pólipo e manda para análise. Na grande maioria das vezes ele tira por completo o pólipo e manda esse pólipo para análise. E a gente vai ficar de olho no resultado dessa biópsia, tá? O que esse pólipo traz para a gente de histologia, de estudo desse tecido. Eu já falo um pouquinho a respeito disso, de pólipos.
Se ele encontra uma lesão um pouco maior, onde ele tem dificuldade naquele momento em retirar, ele acaba marcando um segundo tempo, uma segunda etapa num exame, um outro exame de colonoscopia, onde ele vai preparado para fazer essa retirada dessa lesão. Muitas vezes a gente chama de mucosectomia, esse tipo de lesão, e ele faz também essa remoção. Aí a gente já está falando de uma lesão um pouco maior, mas muitas vezes previne essa evolução para um câncer. Cânceres de reto ou de cólon em estágio inicial, muitas vezes são tratados também por colonoscopia, ele remove, e a gente vai olhar no estudo do tecido, no estudo do microscópio dessa lesão, se a margem foi retirada, a margem que foi retirada está livre, se a profundidade de invasão desse intestino, desse câncer nesse pólipo ou nessa lesão nos permite encerrar o tratamento só por colonoscopia, ou a gente vai precisar complementar com uma cirurgia ou algum tratamento auxiliar, um tratamento adjuvante. Então, são informações extremamente importantes que esses exames nos trazem, tá? E a gente leva isso em conta quando a gente está prevenindo doença ou mesmo quando a gente já está diagnosticando e tratando essa doença do paciente, quando a gente está falando em câncer coloretal. Tá? Então isso é fundamental. Exame extremamente importante. Terminado o exame, muitas vezes essa sedação passa, o efeito da medicação passa, esse medicamento que foi injetado, sedativo, é metabolizado e esse paciente acorda do exame, ele desperta do exame e fica ainda ali no setor de endoscopia mais algum tempo, até recuperar, até estar acordado por completo, e na maioria das vezes esse paciente vai para casa sempre com um acompanhante, afinal foi um exame com sedação, ele vai acompanhado de um familiar ou de um amigo aí para casa, para terminar a sua recuperação, tá? Mas é um exame seguro, é um exame simples, é um exame extremamente importante porque dá diagnóstico e faz tratamento de problemas complexos. Pólipos. Bom, pólipos foram removidos, foram para estudo, que a gente chama de estudo anatomopatológico, o patologista nos devolve o resultado. A gente vai avaliar que tipo de pólipo a gente encontrou, tá? É um pólipo hiperplásico, é um adenoma, é um amartoma, então é um pólipo inflamatório, tem diversos tipos de pólipo e a gente vai focar uma especial atenção nos adenomas. Então os adenomas sim são os pólipos que têm maior risco de degeneração em câncer, mas mesmo dentro dos adenomas esse risco é baixo. Então isso é importante o paciente estar ciente. Ele tirou um pólipo e é um adenoma, o risco de degeneração de um adenoma num câncer é baixo. E não depende só se é um adenoma, depende de outras alterações histológicas que a gente vai acabar observando. É um adenoma viloso, é um adenoma tubulo-viloso, é um adenoma tubular, tem displasia de alto, displasia de baixo grau, então a gente vai ver muitas características para somar isso e estratificar se tem um maior ou um menor risco. Mas dentro dos adenomas é importante o paciente entender que foi removido um adenoma, ele é benigno e o potencial de malignização, caso ele não tivesse sido retirado, era um potencial baixo. Mas já foi tratado na colonoscopia e encerrou essa história por aí. Então isso é extremamente importante. Vai necessitar do quê? De vigilância agora. Vigilância com novos exames. Assunto longo, complexo, com muitas dúvidas. Eu tentei trazer tudo que eu escuto no consultório, no sentido de dúvidas, que os pacientes querem respostas. Espero ter contribuído com as dúvidas de vocês. Caso tenha sobrado alguma dúvida, nos mande. A gente faz novos materiais, novos conteúdos a respeito disso. Mandem suas dúvidas. Caso tenham gostado, curta, comente, compartilhe. Eu fico à disposição. Um grande abraço.